Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante que são os efeitos da culpa. E nós estamos baseados no Salmo 32, é um salmo muito comum de se ler no gabinete pastoral. O Salmo 32 que fala sobre a questão do pecado, da culpa e o perdão dos pecados. É um tema bem interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Salmo 32, versículo 3, a Bíblia diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E é tremendo esse trecho da palavra que fala dos efeitos da culpa, que é o nosso tema hoje, os efeitos da culpa, e também como sair desse sentimento terrível chamado culpa, causado pelo pecado, por um erro, por uma falha moral e espiritual. Então, quais são os efeitos da culpa? É o que nós vamos tentar responder através desse vídeo. Nós temos vídeos anteriores sobre a questão da culpa. Nós demos uma breve introdução, falamos um pouquinho mais sobre a culpa à luz da Bíblia, e agora nós estamos falando sobre os efeitos da culpa. Infelizmente, a culpa é uma coisa muito comum dentro das pessoas. As pessoas vivem culpadas, têm às vezes comportamentos anormais por causa disso. Muitas vivem culpadas, mas não saem dessa culpa, desse peso, desse fardo moral e espiritual, gerando uma série de comportamentos anormais na sua vida. E a pergunta que nós fazemos é isso: quais são os efeitos da culpa? O que a culpa acaba gerando dentro do ser humano e fora do ser humano? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática muito especial, os efeitos da culpa. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a culpa objetiva, ou seja, quando realmente a pessoa tem culpa, como aqui o salmista nos colocou aqui, né? Enquanto ele se calava, os seus ossos estavam sofrendo, a sua alma estava definhando, porque realmente ele estava culpado diante de Deus. A culpa objetiva, ela pode ter várias consequências, ou seja, vários efeitos, como por exemplo, infringir a lei pode levar à prisão e condenação da pessoa, mesmo que a pessoa não se sinta culpada. Existe também a culpa social, que nós já falamos, né, dos vários tipos de culpa, que pode gerar críticas de outras pessoas. Também existe a culpa pessoal, que leva muitas vezes à autocrítica e à autocondenação da pessoa. Talvez essa seja a mais comum dentro do coração e na alma, afligindo a alma das pessoas. Também existe a culpa teológica, que tem consequências ainda mais sérias quando é uma culpa diante de Deus, do teos de Deus, por isso teológica, que ainda traz consequências muito mais sérias. E Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado e nem deixa de ver os nossos atos de desobediência. A Bíblia mostra aqui que o salmista sentia a mão de Deus pesando sobre ele e sua alma murchando diante do Senhor e diante dos homens. Vou repetir: Deus que é justo, Deus que é santo, não faz vista grossa para o pecado e nem deixa de ver os nossos atos de desobediência. Então, de acordo com a Bíblia, a punição final para o pecado é a morte. Embora Deus perdoe, né, e dê a vida eterna quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu para pagar os nossos pecados, às vezes parece que os transgressores dão-nos a impressão de que eles conseguem fugir do castigo. Mas a Bíblia nos ensina que Deus fará justiça no final. Os pecadores impenitentes, ou seja, que não se arrependem, serão condenados, serão punidos. Deus fará justiça no final. E como nós já falamos, né, várias pessoas que lidam com essas situações, lidam com gente que sofrem com isso, muitos, por exemplo, terapeutas, psicólogos e às vezes até conselheiros cristãos não conseguem observar os efeitos da culpa objetiva, ou seja, real, verdadeira, dentro das pessoas, dentro desse processo humano. As pessoas às vezes procuram, né, alguns conselheiros por causa dos sentimentos de culpa subjetivos, ou seja, apenas interno, que não é real, mas é aquela dor, aquele sofrimento, ou que foi imposto por outros,
ou que é um sentimento equivocado dentro das pessoas. Esses sentimentos, sim, nos influenciam de diversas maneiras. Quais são os efeitos da culpa? O primeiro deles, queridos, são pensamentos defensivos. Eu vou repetir: pensamentos defensivos. Ou seja, segundo as obras, os livros, os teóricos da psicologia, existem mecanismos de defesa, que são modos de pensar, que a maioria das pessoas usam para evitar ou reduzir os sentimentos de ansiedade, frustração e estresse. Ou seja, o que os psicólogos chamam de tensão. A tensão gera ansiedade, a tensão gera frustração, a tensão desequilibrada, não bem resolvida, gera o estresse. E esses pensamentos tendem a distorcer a realidade de alguma maneira, e geralmente não temos consciência deles. Então, até certo ponto, todos os mecanismos de defesa nos protegem dos sentimentos de culpa, para evitar, então, assumir a responsabilidade por nossas ações e pensamentos que provocam a culpa dentro de nós. Então, fugindo da ansiedade, nós procuramos meios de pôr a culpa ou nos outros, que é chamado de transferência ou projeção. É um mecanismo de defesa conhecido e intitulado como projeção. Você projeta nos outros uma culpa que é sua, uma responsabilidade que é sua, e você joga a culpa nos outros. Ou então negamos o erro cometido, nos afastamos das pessoas, racionalizamos e procuramos desculpas para justificar as nossas ações. Essa projeção é muito comum, tá? E muitas pessoas utilizam esse mecanismo psicológico contra outras pessoas. Às vezes também, quando os sentimentos de culpa começam a se avolumar dentro dos homens, das pessoas, nós brigamos com os outros, tentamos justificar o nosso comportamento, negamos qualquer responsabilidade pessoal por aquilo que aconteceu, ou até mesmo exageramos nos pedidos de desculpas com as outras pessoas. Então, nós que estamos lidando com gente, estamos tentando ajudar pessoas, precisamos identificar uma ou outra forma de pensamento que pareça ser usada até pelos crentes, principalmente quando, por exemplo, a pessoa se sente culpada por causa da lascívia. Convencido, de que os deslizes mentais e comportamentais em relação, por exemplo, à pureza moral, fazem parte, infelizmente, da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós pecamos continuamente em pensamentos e às vezes também com o nosso corpo, quando nos deixamos levar por essas paixões infames. Admitimos, é claro, que erramos, temos essa consciência e pedimos a Deus que nos perdoe e confiamos inteiramente em sua graça para levar embora a culpa. Então, como nós estamos vendo aqui, temos grande possibilidade, se a culpa não for bem resolvida dentro de nós, de repetirmos esse ciclo de queda, de falha moral. É o que a gente chama, os especialistas de cura interior chamam de ciclo da derrota. Ou seja, a pessoa vive caindo nos mesmos erros e não se arrepende de fato e de verdade, como diz aqui no Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, lancei fora. Nós precisamos lançar fora a iniquidade, precisamos abandonar os pecados para realmente resolver essas coisas e não ficar repetindo ciclos pecaminosos na nossa vida. Então, esse modo de pensar, esses mecanismos de defesa, esses pensamentos defensivos, minimiza a severidade do pecado dentro de nós, o que não resolve o fato, e avilta às vezes a graça de Deus e mostra muitas vezes uma compreensão defeituosa do significado de viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É assim que pensam muitos cristãos hoje liberais, com pensamentos defensivos, cheios de autojustificativa, cheios de projeção das suas culpas e das suas falhas na vida dos outros e não resolvendo de fato os efeitos do pecado. O segundo efeito do pecado são as reações de autocondenação. Reações de autocondenação, talvez seja mais comum. O que é isso? São sentimentos de culpa que quase sempre geram ansiedade, sentimentos de inferioridade, inadequação, fraqueza, baixa autoestima, pessimismo, insegurança, que são meios da pessoa se autocondenar.
Em alguns casos ocorre até uma espécie de autoflagelação, autopunição. O que é isso? O indivíduo age como uma espécie de Marte, humilhado pelos outros, subjugado, manipulado às vezes pelos outros. E às vezes até sua atitude é de um pobre injustiçado, uma espécie de espírito de coitadinho, espírito de comiseração, autocomiseração. Outros indivíduos, por sua vez, se mostram incapazes de relaxar e se recusam a aceitar, por exemplo, elogios, apresentam muitas vezes inibição sexual, têm dificuldade de dizer não às exigências alheias, aceita tudo que os outros pedem para ele, ou evitam atividades de lazer porque a pessoa se sente culpada e incapaz de aceitar o perdão de Deus e o perdão das pessoas. Então, frequentemente, a pessoa tem uma ira reprimida, uma cólera explosiva reprimida. Isso pode levar a uma espécie de depressão. Algumas vezes até com pensamentos suicidas. Algumas pessoas estão sempre se depreciando e depois se perguntam por que os amigos se afastam delas. A resposta é claro que ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que está mergulhada na autocondenação. Até mesmo a propensão aos acidentes pode acompanhar quem sofre com os sentimentos de culpa e não resolve o problema da culpa, que é o conserto dos erros e de falhas pessoais e a apropriação do perdão de Deus sobre a sua vida. Então, o segundo efeito da culpa é as reações de autocondenação, o que é muito comum, talvez é o mais comum dentro das mazelas humanas com relação à culpa, tá bom? O terceiro efeito da culpa são as reações físicas, o que é muito comum também. O sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar tensão física. Pesquisas recentes, feitas pelos especialistas, demonstram que os efeitos fisiológicos da culpa se acumulam ao longo dos anos na vida das pessoas, e se uma pessoa fica se culpando por um longo período de tempo, o corpo começa a se deteriorar. Sempre que as tensões se acumulam numa pessoa e não são aliviadas, o corpo se enfraquece e acaba entrando numa espécie de colapso. Alguns psiquiatras consideram que isso é uma forma inconsciente de autopunição psicológica e emocional. E pode ser mais fácil tolerar a dor física do que suportar, para muitos, o peso da própria culpa, que de outra forma atrairia a nossa atenção. Quarto efeito da culpa é a dor moral. Talvez nós já se escreveram milhares de artigos sobre a guerra do Vietnã e as cicatrizes morais que ainda atormentam vários dos veteranos lá nos Estados Unidos. Muitos desses homens mal tinham saído da adolescência quando foram para o sudeste da Ásia e seus olhos jovens testemunharam brutalidades, crueldades, violências terríveis, algumas delas cometidas por eles mesmos e outras pelos seus comandantes. Será alguma surpresa, a pergunta que surge aqui, o fato de que 1 em cada 5 veteranos do Vietnã foi gravemente afetado pelo estresse? É claro que não. Quando nós escrevemos sobre o seu envolvimento com veteranos angustiados, Peter Martin, um escritor sobre esse assunto, concluiu que o envolvimento na extraordinária violência do Vietnã foi uma fonte fundamental da desordem interior na vida das pessoas, expressa não apenas no estresse psicológico, mas na dor moral. Então nós vemos aqui o quarto efeito da culpa, a dor moral. E aqui que a nossa sabedoria coletiva deixa os veteranos em falta. E é aqui que as nossas visões dominantes sobre a natureza humana e os nossos modelos de terapia predominantes se mostram inadequados. Parecem que nós, como sociedade, temos poucas formas úteis de tratar a dor moral e a culpa na vida das pessoas. E elas permanecem para nós como uma forma de neurose, de sintoma patológico. Algo de que devemos fugir e não algo com que podemos aprender. Uma doença, em vez de o que seria melhor para os veteranos, uma resposta adequada, embora dolorosa, aos acontecimentos do passado, como se pudesse ler os meus pensamentos. Um psicólogo, por exemplo, da Associação dos Veteranos, nos disse certa vez que ele e os seus colegas nunca lidaram com problemas de culpa na vida das pessoas. Por isso não conseguiram resolver. Nem sequer procuraram saber
aquilo que os veteranos fizeram na guerra. Eles apenas tratavam as dificuldades dos veteranos como problemas de ajustamento comportamental, social, familiar, e não como um problema de dor moral dentro daquilo que nós estamos falando. Mas a culpa interior, presta atenção, querido, não pode ser minimizada de maneira tão superficial. Por causa das suas experiências, por exemplo, como a dos veteranos, com a violência extrema, muitos veteranos ainda sentem uma culpa que é acompanhada de vergonha, confusão, depressão, ira, vazio interior, medo de intimidade e incapacidade de confiar nas outras pessoas. Esses são efeitos da culpa dentro de uma dor moral. Muitos deles experimentam uma espécie de profunda angústia moral, provocada pela compreensão de terem cometido atos grosseiros, com consequências reais e terríveis àqueles povos que eles lutaram. Essas pessoas, como muitos civis que chegam até nós, quando nós estamos tentando ajudar uma pessoa que já sofreu, casos assim de violência absurda, aprenderam que o sofrimento é real e que as ações de uma pessoa podem determinar irremediavelmente o destino de outras pessoas. E os erros que alguém comete frequentemente se transformam diretamente em sofrimento para outra pessoa, e às vezes não há como voltar atrás e acabar com aquela dor terrível, dor moral. Os mortos continuam mortos, os mutilados estão mutilados para sempre, e não há como negar a sua responsabilidade ou culpa pelos fatos, é o que afirmou aquele psicólogo cristão, que a gente estava falando, Peter Martin, no seu tratamento com os veteranos que voltavam do Vietnã. O quinto efeito, para terminar aqui, é o arrependimento e o perdão, que é o que realmente a Bíblia nos ensina aqui no Salmo 32. Os efeitos do sentimento da culpa não são sempre negativos, ou seja, algumas pessoas aprenderam a aceitar seus erros, crescer com eles, confessá-los diante de Deus e dos outros, e descansar satisfeitos na graça, no poder, no perdão do Senhor, na certeza de que, como diz 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós estamos aqui para declarar sobre a tua vida que existe arrependimento e perdão para você. Existe poder e graça de Deus sobre a tua vida. Se você está sofrendo com os 5 efeitos aqui da culpa que nós mencionamos, arrependimento e perdão, que é o que Deus espera de você, a dor moral, que é o exemplo dos veteranos, as reações de autocondenação, as reações físicas, ou então o primeiro dos efeitos, que são os pensamentos defensivos ou mecanismos de defesa. Irmãos, se você se arrepender e se você se apropriar do perdão de Deus, que é o quinto efeito e é o que Deus espera de você, Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça e te livrar desse fardo pesado que é a culpa, o remorso, ou seja, o que for, a tristeza, pelos fatos ocorridos no passado. Não fique preso ao passado. O passado tem que ser uma escola para nós e não uma prisão. Cresça, aprenda, aceite os seus erros, cresça com eles e confesse os seus erros a Deus e peça perdão às pessoas que de alguma maneira você afetou. Deus tem perdão sobre a tua vida. 1 João, leia lá 1 João 1, versículo 7 e versículo 9 fala sobre arrependimento e perdão e graça de Deus sobre a tua vida. Então, faça seus comentários abaixo, dê um like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus derrame graça e glória sobre você, em nome de Jesus. Amém.